Então a ideia agora é a gente discutir essas incertezas associadas a você conseguir fazer o experimento várias vezes. Então o exemplo que eu dei para vocês é você, por exemplo, medir o período de um pêndulo várias vezes. Você faz a medida uma vez, várias vezes ali. Então aqui, por exemplo, eu botei esses dados aqui só para a gente ter como referência. Então vamos assumir que esses dados ali, ó, eu fiz 10 medidas. Então eu botei aqui uma tabela, ó, número 1, 2, 3, cada um número desse está representando a medida que eu fiz. Então é a medida número 1, número 2, número 3, e aqui são os valores que eu medi. Fui medir lá a oscilação do pêndulo e eu obteve esse valor. Então eu medi com o cronômetro, dei o start em algum ponto, quando ele voltou, eu fechei meu cronômetro e anotei esses valores. Apesar de eu ter uma precisão no cronômetro muito boa, está na ordem de 0,01 segundo, porque é a menor escala que o cronômetro consegue medir. Então essa é uma precisão muito boa. Mas, repara, quando eu faço a medida, eu às vezes uso 2,15, às vezes 2,3. Então, por exemplo, a incerteza, ela pode parecer que está numa casa acima, porque ela está mudando no décimo, enquanto a minha resolução está na casa do centésimo. Então, tem algum outro erro que está associado a essa aleatoriedade da medida aí. Então, o que a gente faz? Primeira coisa, a gente tem que conseguir estimar qual é o valor esperado da minha medida, porque agora eu não tenho uma medida só, eu tenho várias medidas. Então, a gente escreve assim, ó, eu tenho uma grandeza física que eu quero descrever, que eu vou chamar de x. Esse izinho aqui, que está como um índice, está representando o número da minha medida. Então, quando o i for igual a 1, eu estou na primeira medida. Então, eu tenho x1. Eu posso ter o x2, x3 e por aí vai. Eu vou fazer n medidas. Então, no caso aqui, a gente fez 10. Então, o número n seria igual a 10. Mas você pode fazer várias medidas no nosso pêndulo, por exemplo. A primeira coisa que a gente tem que saber, a melhor estimativa para o valor esperado da nossa medida é a média desses valores. Você fez lá 10 medidas. O que você faz? Soma todo mundo, soma o x1 com o x2, x3, x4 até o xn. No caso, por exemplo, aqui a gente vai somar os 10 valores, soma todo mundo aqui e divide pelo número de pontos que você tem. Essa é a nossa média desses valores. O valor esperado da nossa medida, quando a gente faz várias repetições, a gente considera que é a média da medida. Então, o valor esperado é a média. A gente descreve a média de um conjunto de valores como x barra também. Então, esse x barra aqui, quando eu boto a barrinha em cima, vai estar sempre representando a média para a gente. Aí, o que a gente quer saber? Para a gente saber mais ou menos o erro da medida, a gente calcula a média. A sua medida não vai dar na média certinho. Cada vez que você faz uma medida, ela dá um valor diferente. Então, ela, por exemplo, pode dar um valor, vamos supor aqui, para a direita da média. A gente vai calcular a diferença entre o valor medido e o valor médio. A gente chama isso de um desvio médio, né? É esse xi menos o x barra. Então a gente quer saber mais ou menos como que os meus pontos eles estão desviando da média. Só que eles podem desviar para mais ou para menos. Se eu dei esse valor aqui bem alto, 2,32, provavelmente a média dos meus resultados é menor do que esse cara. Então, esse desvio, ou seja, se eu pegar 2,32 menos a média, vai me dar um valor positivo. Mas se eu pegar o menor valor aqui, que é o 2,12, provavelmente esse valor está abaixo da média. Né? Então, se eu fizer a diferença de 2,12 menos a média é maior do que esse cara. Então, provavelmente, ele vai dar um valor negativo. Né? Então, para eliminar a possibilidade de dar negativo, dar positivo e poder a gente perder alguma informação ali no meio do caminho, a gente vai pegar esse desvio e elevar ao quadrado. Se eu elevar um número negativo ao quadrado, ele sempre dá positivo. Então, quando eu elevo ao quadrado, eu estou eliminando a possibilidade do valor dar menor do que a média e eu ter um valor negativo. Então, eu elevo ao quadrado e a gente tem uma noção ali de mais ou menos como cada valor isoladamente foge da média. Aí a gente soma todos esses caras e divide, a princípio, por n. Mas dividir por n só serve se você tiver um número muito grande de medidas. Quando a gente tem poucas medidas, tipo o que a gente fez aqui, ó, eu fui lá e fiz 10 medidas.
Você poderia ir em casa e fazer 5 medidas do pêndulo. Então você teria... quando a gente for fazer mesmo na Olimpíada de Física, você não tem tempo hábil para fazer 100 medidas, 1000 medidas. Não vai fazer isso. Você vai fazer 5, 10, no máximo, e olha lá. Né? Porque você tem um tempo específico para fazer a prova, e a prova vai te dar esse tempo. Então, quando a gente tem uma amostra pequena de resultados, a gente divide essa soma por n menos 1 e passa a raiz quadrada. Essa grandeza aqui a gente chama de desvio padrão. E ela vai dizer pra gente uma coisa bem importante. Imagina que eu fosse fazer uma 11ª medida. O desvio padrão ele vai dizer pra gente qual é a probabilidade de eu encontrar um valor próximo da média. Essas medidas, elas se encaixam numa distribuição que a gente chama de distribuição normal, ou uma distribuição gaussiana, que é esse gráfico aqui que eu estou desenhando para vocês. Então, esse valor aqui do meio, bem no meio da nossa distribuição, é a nossa média. Se eu tiver a média mais um desvio padrão, toda essa região aqui representa 34% das nossas medidas. Então, se eu fizer uma medida, a 11ª medida, tem 34% de chance da minha medida cair nessa região. Então, a gente costuma escrever a nossa medida, se eu fizer uma outra, a medida vai ser uma x mais ou menos o desvio padrão. Então, mais ou menos o desvio padrão quer dizer que eu vou dar aqui, da média, mais um desvio padrão e menos um desvio padrão. Então eu estaria pegando toda essa região verde aqui. Se vocês conseguem ver no gráfico. Toda essa região verde. Então, o desvio padrão diz pra gente o seguinte. Se eu fizer uma nova medida, existe 68% de chance, 68,2% na verdade, 2 e alguma coisa ainda, mas a gente pode estimar ali 68,2% de chance da minha medida cair no valor médio, mais ou menos um desvio padrão. Então, a gente quer dizer o quê? Se eu fizer uma outra medida, existe uma grande possibilidade dessa minha medida cair nesse intervalo aí, limitado pelo desvio padrão. Se a gente aumentar o nosso intervalo, né, em vez de considerar um sigma, que a gente chama esse cara de sigma, né, o desvio padrão, se ao invés de eu considerar um desvio padrão, eu considerar 2, eu vou estar pegando essa área verde e essa área amarela também. Ou seja, eu estou pegando toda nessa curva aí que está indo para zero ali nas bordas, né? O que acontece? Eu estou pegando quase toda a área embaixo da curva. Então essa área embaixo da curva, ela dá para a gente essa ideia, essa probabilidade de aonde vai encaixar uma próxima medida. Então, por exemplo, se eu pegar 2 sigmas da nossa medida, ou seja, o x mais ou menos 2 sigma, né, existe uma probabilidade de 95% de chance da medida cair ali dentro. Então, conforme você vai fazendo medida, você vai tendo uma informação maior da sua distribuição, de como é que a próxima medida vai acontecer. Esse é o que esse desvio padrão diz pra gente. Então, apesar de ser uma expressão complicada aí, a gente vai seguir esse método para calcular essas grandezas. Mas esse aqui é um erro associado a cada medida. Se eu fosse fazer a medida 11 aqui, ela iria dar algum valor, eu vou chamar de x11, mais ou menos esse sigma x. Então, esse desvio padrão, ele representa a incerteza de cada uma das nossas medidas. Ele só serve para a nossa medida, mas ele não é a incerteza do valor esperado, que o valor esperado é a média. A gente precisa calcular a incerteza da média. Então, o que a gente vai fazer? Quando a gente quiser calcular essas coisas, a gente vai fazer uma tabela. Então, vamos pegar as nossas medidas, né? Que na verdade vocês não mediram, eu que medi, né, em casa. O que eu fiz? Eu fiz as 10 medidas do período do pêndulo e elas estão aqui. Então, é a mesma tabela que estava lá atrás. Então, se a gente quiser começar a calcular essas grandezas, a gente precisa ir adicionando colunas na nossa tabela. Então, por exemplo, aqui tem o período,
Aí a primeira coisa que você faz é, eu adicionei uma linha aqui embaixo, tudo que tiver aqui está relacionado à soma. Então, por exemplo, todas as medidas que eu fiz, aqui embaixo vai estar a soma. Ela deu para mim 22,1 segundos. Eu só somei, então ficou 22,1. Se eu quiser achar a média, eu pego o valor somado e divido pelo N. Dá 2,21. Então esse é o nosso valor médio. Então o valor médio, como eu falei para vocês, é o valor esperado da nossa medida. Como a gente fez várias medidas ali, a média dessas medidas deve estar dando para a gente uma medida melhor do que cada uma dessas independentes. O próximo passo é calcular o valor TI menos o valor médio, né? Ou seja, aquele desvio que eu falei para vocês. Então, por exemplo, você pega o 2,15 e vai tirar o 2,21. O 2,21 é maior, né? A média está maior. Então dá para a gente menos 0,06. E a gente vai fazendo isso para cada um. 2,32 menos 2,21, 0,11. Aí vai. A gente vai preenchendo essa segunda coluna aqui. A última medida que eu fiz deu exatamente o valor da média. Então o desvio é zero. Por sorte, eu consegui medir o valor igual da média. E para calcular o desvio padrão, a gente precisa desses caras ao quadrado. Como eu falei para vocês, ó, tem valores que dão negativo, valores que dão positivos. Se eu somar todo mundo aqui, na verdade a gente não vai ter muita informação. Porque tem grandezas que estão abaixo da média e grandezas que estão acima da média, só isso. Então a gente eleva ao quadrado para pegar sempre o positivo. Então, eu fui lá na minha calculadora e botei o quadrado aqui e fui botando. Então é basicamente levar ao quadrado esses nossos carinhas aí. Aqui embaixo, eu vou precisar da soma. A soma de todo mundo aqui vai servir para calcular o meu desvio padrão. Então o que eu faço para calcular o desvio padrão? Eu pego a soma desse desvio quadrático aqui, que é o valor de uma medida menos a média. Então você pega a soma, divide por n-1, porque eles não têm um número muito grande de medidas, então é n-1. Então n-1 eu fiz 10 medidas, eu tenho que dividir por n-1 é dividir por 9. Pega esse cara, divide por 9 e passa a raiz quadrada. Vai dar pra gente esse 0,06 aqui. Então, como eu falei para vocês, se eu fosse fazer uma nova medida, o erro dessa medida a incerteza dessa medida é 0,6. Então eu vou lá no meu pêndulo, imagina que eu meço de novo, deu 2,23, sei lá. O erro dessa nova medida, a incerteza dessa nova medida é o 0,06. Esse aqui seria, por exemplo, o x11, né? Esse desvio padrão, ele está dando para a gente a incerteza de uma nova medida se ela for realizada. A gente precisa agora entender qual é a incerteza do nosso valor esperado. Então, a pergunta que a gente tem que fazer é um pouquinho diferente. Quando eu calculei o desvio padrão, eu queria saber se eu fizesse uma nova medida, que seria a 11ª medida, como que esse valor ia estar dispersado da média, qual era a incerteza desse valor. A pergunta que a gente tem que fazer agora é a seguinte: imagina que eu fosse fazer um novo conjunto de medidas. Ou seja, eu apagava essa tabela toda e ia fazer as 10 medidas de novo. Então eu ia fazer um novo conjunto de medidas. Aí desse conjunto de medidas eu vou tirar uma nova média. Eu quero saber agora qual é a probabilidade desse nova média estar próxima da média anterior, da média que eu já fiz, da média que eu já conheço. Então a pergunta é um pouquinho diferente. Então, mas operacionalmente o que a gente faz a gente pega o desvio padrão de uma medida, que é o σx, esse cara que deu 0,06, e divido pela raiz de n. Esse vai ser o que a gente chama de desvio padrão da média. E ele vai dar para a gente a incerteza da nossa medida associada à média, né? Então, agora como é que a gente vai descrever a nossa medida? Então a nossa grandeza é a grandeza x, no caso ali era o período, né? O nosso valor esperado é o x bar, vai ser a média das medidas que eu fiz. E a incerteza da nossa medida é o desvio padrão da média, que é dado por essa grandeza aqui.
Então repara que dividindo ali eu tenho um raiz quadrada de n. Esse n é o número de medidas que eu faço. Então se eu fizer mais medidas experimentais, em vez de 10 eu faço 20, 30, mais medidas, eu vou ter uma informação maior do meu sistema. E como ele aparece aqui no denominador, a minha incerteza da média ela vai diminuir. Então se você consegue fazer mais medidas, você consegue reduzir a sua incerteza associada a essas medidas aleatórias que você fez. Então no nosso caso, que a gente mediu o período aqui, a nossa grandeza é o período, a média a gente achou aqui embaixo, né? Deu 2,21. E o mais ou menos, né? Está representando a incerteza, é esse cara. Então a gente espera, por esse conjunto de medidas aí que a gente fez, que o valor esperado do período é 2,21, com uma incerteza de 0,02. Esse é o primeiro passo. Se a gente consegue repetir a nossa medida, como que a gente consegue tirar alguma informação dessa medida? Então a gente consegue, fazendo essas médias, calculando esse desvio padrão e o desvio padrão da média, determinar a incerteza experimental. A gente descreve essa incerteza experimental com uma casa decimal. Na verdade, a gente chama de um algarismo significativo. Então, esses zeros à esquerda, para a gente não é algarismo significativo, eles não querem dizer nada. O único algarismo significativo aqui é o primeiro número sem ser zero. Então, ele é 0,02. O nosso erro experimental, a nossa incerteza, ela é sempre com um algarismo significativo, que é o último valor ali. Pode acontecer casos que você ache melhor colocar 2 algarismos significativos, mas nunca pode passar de 2. Em geral, a OBF e a OBFEP, elas utilizam um padrão que é sempre um algarismo significativo. Mas se o primeiro número, o algarismo significativo for 1 ou 2, você pode colocar o outro. Não é obrigado, mas você pode colocar. Então, por exemplo, aqui nesse caso, eu poderia colocar uma outra casa decimal, né? Mas eu achei melhor não colocar. O valor da média que a gente escreveu tem que estar compatível com o erro. O meu erro está na última casa decimal aqui, na segunda casa decimal. Então a minha medida tem que ser descrita até a segunda casa decimal também, para ficar compatível. Se o meu erro tivesse uma casa decimal a mais, fosse 0,021, aí você tinha que descrever o seu período da mesma forma. Teria que ser um 2,210, sei lá, alguma coisa assim, né? Tem que sempre ter essa compatibilidade entre essas duas medidas. E repara, se eu fizer mais medida, esse erro cai, mas não é uma queda linear, né? Ele cai com a raiz quadrada. Então, por exemplo, se eu fizesse 4 vezes mais medidas, em vez de fazer 10 eu fizesse 40, o meu erro, a minha incerteza da média, não vai cair 4 vezes. Ela vai cair 2 vezes, né? Porque é a raiz quadrada de n. Então a gente tem que ter essas coisas em mente ali.